Boa noite! Oi, gente, tudo bem? Como é que estão por aí? Tudo certo? Mais um dia friozinho aqui em São Paulo, né? Hoje é dia de live, hoje é dia de SOS Terapia! Depois de uma semaninha aí de hiato, eu e o Renan voltamos aí com tudo. E aí, Mariela, boa noite. Renanzinho já tá chegando aí. Everton, Ti, venham todos. Chamem os amigos. Hi, Peter! Peter! Kisses! Ai, meu Deus, saudade! Peter! Diretamente da Suíça também aqui, me olhando. Marielona, fica na live, que a live vai ser muito legal. Deixa eu aceitar aqui o Renan. Mas só para falar, então, que hoje a live vai ser uma continuação da última live nossa, ainda sobre o machismo, tá? E hoje a gente vai focar mais na conversa do tipo como falar de machismo para um machista, né? São detalhes e não só os homens, mas também temos muitas mulheres, né, machistas, né, minha gente? Então é importante. Oi, Marcos, tudo bem? Bem-vindo. Então vamos lá, vou aceitar o Renan. E aí, por favor, participem, mandem suas dúvidas, seus comentários, sempre são muito enriquecedores aqui para nós. Vou aceitar o seu Renan. Ai, gente, tá frio aqui, hein? Igual o cu de foca. Sabe como é que é cu de foca? Cu de foca é gelado, gente. Ai, meu Deus! Olá, Tcharam! olá, boa noite, boa noite para todo Saudade! mundo. Pois é, uma semana parece um mês. Nossa, Renan, é verdade. Parece assim ó, que passou uma vida. Gente, é ruim, é isso. Eu não É gostei de ruim. ficar. Eu também não, fiquei com saudade de todo mundo, fiquei com saudade do bate-papo. Fiquei, nossa, fiquei muito com saudade de tudo, de conversar aqui, dos nossos papos enriquecedores e tudo mais. Então, eu já estava mais ou menos dando uma pincelada aí, Renan, sobre o que a gente vai falar hoje, que é um pouco da continuação do nosso último papo, que parece que já foi há um mês atrás, mas não, foi só 2 semanas atrás, gente, não faz tanto tempo assim. 15 Mas dias, a gente vai seguir aí falando sobre um assunto muito importante, polêmico, né? E que eu acho que é através do diálogo que a gente consegue fazer as mudanças necessárias para que a gente consiga conviver melhor com isso tudo. Então, vamos entrando aí, minha gente, Joel, Marique, Thiago, Carol, sejam bem-vindos. Chamem os amigos. Oi, a Islândia é um exemplo contra o machismo. Caso depois quiser alguns exemplos, só dá um toque. Por favor, opa, participa aqui, Everton. escreva já, Já, gente, vai ser queremos saber. impressionante a gente poder comparar muita coisa daqui do que a gente tem aqui, do que o Renan vai falar. E com certeza é muito importante saber como é em outros países, né? Então, por favor, esteja aqui. Exato. Exato. Até, inclusive, eu gostaria de começar fazendo uma correção sobre o que a gente conversou na semana passada, quando eu falei sobre o voto e o CPF da mulher no Brasil. Eu falei, Uhum. eu acho que deve ter sido para 1960. Eu fui apurar as informações corretas, concretas, né, para trazer para o público. Para, E o, para essa vo- grande plateia. Exato. O voto da mulher começou no Brasil em 1932 Tá. e o CPF foi a partir de 1962. Nossa, Então, foi só ter eu, CPF em 62. exato, que a mulher tinha, era considerada como, porque antes disso a mulher não tinha uma dependência financeira, né? Como só o homem trabalhava, ou seja, a mulher tinha que ficar submetida a uma relação abusiva, uma relação, então, ou seja, isso alimentava, né? Alimenta o machismo de certa forma. Tá, Mas não temos mais esse problema, né? veja só. Mulheres independentes. Girl Nossa, power. e ainda tem tanta coisa, mas são detalhes, né?
E o que me incomoda um pouco quando eu vejo algumas mulheres falando mal das feministas, né? Gente, é por conta disso que hoje você pode votar, hoje você tem seu CPF, e só uns detalhes, só assim, exemplificando o que o Renan acabou de falar, tá? É por causa dessa. Ah, Exato. porque eu não queimei sutiã na praça. Tudo bem. E eu acho que também não precisa estar lá no movimento, mas são pequenas atitudes, pequenas mudanças nas suas falas de como você trata os outros e você mesma pode estar ajudando aí a valorizar isso tudo que hoje a gente tem, que hoje a gente pode fazer por conta dessas mulheres aí. Então, Sim, sim. Até uma questão interessante, pegando o gancho nisso, que eu acho que faz a gente refletir, até mesmo em casos clínicos de terapia, a gente observa muito isso, né? É essa relação com o outro, né? Essa dependência da relação do outro, né? A gente vê que existe uma mudança futura dessa relação de solitude, como a gente já falou, né? De você ser sozinho, né? De você não depender. Porque a gente viveu no passado uma independência financeira, uma independência de poder, né? Eu posso votar, eu posso trabalhar, eu posso pagar minhas contas. E agora a gente entra numa outra vertente, né? Que eu posso ser sozinho emocionalmente, né? Porque hoje a gente tem a independência financeira, mas a gente tem uma dependência emocional, né? Sobre as relações. Então a gente começa a trabalhar outras questões, né? Então o feminismo, né, até mesmo a subjetividade do ser humano, né, ela começa a se valorizar sozinha, né, você pode ser sozinha, você pode é, ter um filho sozinho, ter uma gravidez independente, você pode, não precisa mais do outro, né, a gente consegue fazer sozinho. E aí a gente pode percorrer muita coisa, né, então sim, nossa, vamos focar. Senão é igual a semana passada, a gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e não tem fim, né? Então, pessoal, se vocês têm perguntas, se vocês querem ter alguma curiosidade referente a isso, a como o, dialogar, né, sobre machismo, o Everton vai até mandando. colocou que ele até, e com certeza o Everton ele é meu amigão aqui, o Everton é comissário também, voou aqui no Brasil, agora ele tá morando lá na Islândia, mas tá querendo voltar assim que possível, né, amigo? Mas com certeza ele tem essa experiência e a Islândia para mim é um país à parte, né? As coisas Hum, assim, tem muita coisa acontece lá diferente assim. Então, ele até se colocou à disposição aqui de participar da nossa live, assim, a gente pode até chamar ele, dependendo ali na hora dos exemplos, ou numa outra futura a gente combina também, Renan, dependendo do assunto, legal. porque é legal a gente também comparar, né, como que a gente vive aqui no nosso país com as coisas e agora ouvir um pouco como que funciona lá fora, assim, que às vezes a gente tem essa grande erro de achar que lá é melhor. Muitas coisas são, mas às vezes muitas coisas são bem piores. Então, é bacana ter o exemplo de alguém realmente que viva, né, no lugar e possa falar com propriedade, como a gente fala, né? Exato. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que super válido esse Ah, debate, até mesmo para exatamente o que você falou, saber, né, o como acontece, né, quais são as políticas, né, qual é o cuidado, qual é o acolhimento que existe para uhum. isso, né, qual é o combate, né, do machismo. Aqui no Então, Brasil, por exemplo, a gente vai pelo caminho do diálogo, né, não tem outro meio a não ser o diálogo para a gente conversar sobre machismo, principalmente com os machos, né? Que é a grande questão, até mesmo de quando um homem vai falar sobre feminismo com uma feminista, né? Então, existe uma questão de autoridade, né? O lugar de fala, né? Sobre a questão que está falando. E muitas vezes o homem, quando ele vai falar sobre machismo, ele não consegue ter essa percepção de que ele poderia estar errado, né?
Porque, na verdade, ele não entende que é errado por conta de uma criação. Ele cresceu assim, ele foi educado assim, então como que está errado? Como Né? que tá Você está errado? dizendo que os meus pais Aham. me educaram errado, né? Você Você, tá falando que eu fui criada de forma errada, sendo que eu vivi assim, aham. então, é uma afronta, né? Até para nós, quando alguém vai falar que a nossa atitude é errada, para a gente é uma afronta. Então, a gente também tem que ter a percepção, né, da empatia, aí, né, entra a empatia. Porque se uma pessoa está falando que está incomodando ela, é sinal que aquilo ofende, aquilo incomoda, né? Então, por que que a gente não para ouvir? Né? Porque muitas vezes as nossas atitudes podem ferir muitas outras pessoas e a gente também não tem essa percepção até que alguém chegue e fale, Até que né? alguém chegue e fale, exatamente, você segue multiplicando esse comportamento que foi te passado lá na sua infância, no ambiente que você foi criado, como aquilo sendo correto. E hoje, Uhum, com esse diálogo mais aberto e essas portas, o tal do mimimi, porque quem tem muita gente ainda, e principalmente o que me indigna, que eu fico indignada, é que tem muita mulher chamando isso de mimimi. E eu realmente, eu confesso para vocês aqui que eu paro de falar porque eu ainda não consigo ter bons argumentos para não dar um tapa na cara de alguém. Não podemos ter violência, temos que ser pacíficas e poder, né, mostrar para as pessoas que existem outras maneiras de pensar melhores. Mas eu ainda estou construindo isso dentro de mim para realmente poder conversar com as pessoas e fazer, talvez não digo mudar de ideia, mas refletir sobre isso. uhum. Não, e há um ponto. Agressiva, agressiva. Eu sou ariana, me respeita. O Renan também é, mas olha só, ele São relaxa, dois calma. arianos aqui, é o mundo de Áries. Tome cuidado. É, mas é um ponto importante você ver, né, que o mimimi, ele já é ofensivo, né? Ele já minimiza, né? O mimimi ele vem do quê? De choro, né? O homem não chora, né? Chupa essa, engole, tomou, né? É. Se ferrou. É tudo coisas que é colocado dentro do feminino, né? Assim, o verbo claro, né? Estou com o cu na mão. Tipo, da onde vem essas, né? Olha, da onde vem o machismo, né? Ô, Renan, Que a gente tá muito internacional hoje, só para fazer um parênteses aqui, porque a Lai, né, tá se Lai sentindo chamada. Rosa, Lai Rosa, ah, maravilhosa, tá morando na best Nova friend Zelândia. forever. A gente está em. Obrigada, viu, Lai, por estar aqui hoje. Imagino que, né, fuso horário também. O Everton também, eles já estão já quase no outro, já na sexta, né, lá. E Lai também está falando que se sente mais segura lá na Nova Zelândia, com respeito ao assédio que as mulheres sofrem o tempo todo. Já são vários exemplos mesmo que não nem se compara. É, óbvio que existe, né? A gente sabe que tem, até por ver na mídia, televisão, acompanhar, mas tem Uhum, diferença sim, e que bom lá que você pode viver isso hoje, né? Tá podendo viver essa experiência e saber, poder comparar e ver que, né? Que bom, fico muito feliz, de exato, verdade. exato, exato. E é o que dá segurança, né? É o tipo, é o mínimo, né? Se a gente for pensar, é o mínimo que É, todos deveriam ter, né? é. E, aí também entra a grande questão, né? Porque esse minimizar, né, todos os outros sexos, né, que não seja o feminino, né, porque se a gente observa o LGBTQIA+, todos eles sofrem a mesma coisa do que a mulher na questão de lugar, né, de ter um lugar, do espaço, né, de fala, o espaço de trabalho, de oportunidades, enfim. Então, quando a gente olha isso, ou seja, só o homem ele pode ser o alto, né, o alfa, né, o mega, ou seja, o resto de tudo isso que não interfere na sua masculinidade frágil, né, que a gente pode até colocar assim, vira o mimimi,
vira o choro, Virou vira choro. aquilo. Então, a gente vai a fundo aqui, né? Porque quando a gente vai falar, por exemplo, sobre machismo, né, com qualquer homem, a gente tem que começar a observar qual é o pensamento, né? Aonde está a maior causa, né, de não conseguir conversar com o homem sobre machismo. Então tem Uhum. essa questão da aceitação de que a sua cultura, tudo que aprendeu é em vão, né? Então acaba sendo uma afronta. E a segunda questão é ele até concordar, né? Entender que existe mesmo. Não, realmente eu sou machista. Mas a mudança do comportamento, né? Até eu tô aqui com o livro na mão para trazer Sim, alguns sim. números que eu Que é o acho. mesmo livro da live da semana retrasada, Renan. Exato, exato. Que é exatamente esse. Como falar sobre violência, falar de violência com homens, violência doméstica, né? E aqui eu separei até uma questão que é uma pesquisa que foram feitas com jovens, né? Tá. Então, já tirando a nossa geração, o pensamento, a cultura da nossa geração, vamos entender como até os adolescentes hoje estão crescendo, né, com a visão sobre o machismo. E é praticamente a mesma proporção de evolução, porque eles reconhecem que existe o Uhum. machismo, mas a maior parte deles aprovam essas atitudes machistas. Então, ou Tá. seja, novamente, o que acontece nessa Assustador. situação? Que Não querem assustador. sair do lugar de privilégio, né? Tá. Eles não aceitam estar no lugar de privilégio. E aí, só para a gente começar, vou começar pelo número pequeno e a gente vai Vai. crescendo Tá. porque a gente vai entendendo melhor, né? Por exemplo, 35% dos homens afirmam que cabem aos homens, no máximo, ajudar a mulher com a casa e com os filhos. Não que isso seja uma obrigação deles. Sim, Ou seja, aham. aí quando a gente observa 35%, até que é um número expressivo, né? Então, o que dá para a gente tirar, né, disso? Por exemplo, a minha filha que é adolescente, se ela for se relacionar com um homem, provavelmente 35% desses homens ainda vão achar que é obrigação dela como Que é mulher, obrigação né? dela, aham. Uhum. E, e é o que a gente falou na semana passada, né? Não é uma questão de ajuda, é uma questão de sobrevivência. Não é. Se você não fizer, não vai ter quem faça para você. Entra até também, Renan, aqui algumas frases que eu queria comentar, e daí eu já vou, enquanto que eu acho que tem a ver, né? Que nem que comida boa, já pode casar. Então, assim, é só porque, né? Tipo, gente, Né? Porque eu cozinho bem, né? E associar aliás, sempre a mulher ao casamento, ao cuidar da casa, ao ficar no fogão. Por que não pode sim, mudar para tipo, nossa, que comida boa, você já pode morar sozinha. Nossa, que comida boa, você já pode abrir seu próprio restaurante. sim, sim. Inclusive, não sei se vocês viram uma propaganda da Chevrolet, é, que é de carro, né? Obviamente, mas fala sobre a mulher pilotar o fogão. E aí vai aparecendo várias mulheres pilotando um carro, né? E aí, Aham. por último, aparece a Paola falando: Eu vou pilotar meu fogão. Porque, no fundo, pilotar o fogão pode ser para qualquer um, né? Ou você pode ser uma chefe de cozinha, não precisa necessariamente casar, né? Exato, ó. A Renata até comentou aqui, ó, como se a mulher estivesse sempre se preparando para casar, e tipo, ou esse fosse Exato, só o papel da mulher na sociedade, casar. sim, Ela exato. nasceu, foi procriada e criada para isso. Ela vai casar, então ela precisa ter os dotes, né, para ser uma Uhum, boa esposa do lar. exato. Então, até mesmo isso, né? A gente tem que se policiar porque a gente mesmo vem, né, com isso carregado, e quando a gente come uma comida boa, a gente fala mesmo, pessoal, já pode casar, né? É Bem tão automático. automático Não estou que dizendo, você a vê gente que não isso é está falando cultura. aqui que isso é tipo
todo mundo que fala isso é machista ou que, né, chongo. Não, não é isso, gente. É que às vezes é no automático mesmo, sai, já sai. Até Uhum. hoje, tipo, nossa, e aí, né? A gente tem que Mas tirar isso, isso é mesmo. A gente porque a tem que gente alimenta. desconstruir essa ideia de que a mulher nasce para casar. Não, gente, também, mas ou não, enfim, ela pode escolher o que ela quiser. A mulher Exato. escolhe o que ela quiser. São escolhas, né? Não são obrigações. Assim como Mas é um pouco cozinhar. assusta um pouco, Renan, porque são muitos jovens ainda, né? E a gente tava, eu pelo menos tenho essa esperança assim de que essas coisas já estariam sendo mudadas, mas ainda é um número bem significativo, 35% que você falou, né? Que ainda pensa isso. Sim, sim. Aí, ó, por exemplo, 47% dos homens afirmam que não deixariam seus filhos brincar de boneca. Ou seja, praticamente 50%. Meu Deus do céu, gente, que retrógrado isso, meu É, Deus do céu. É que a minha amiga não tá aqui hoje, mas a Gleine, ela tem um menininho, o Noah, eu acho que não, o Noah tá com 4 anos. E o Noah tem bonecas. Não só bonecos, ele tem bonecas também, porque ele quis e ela deu, pronto, e pode brincar assim, sim. não tem problema nenhum. Exato. Não, pelo contrário, de acordo com a psicologia, brincar com a boneca significa você. Porque qualquer brincadeira é uma expressão de algo, né? A criança, ela não consegue se expressar, né? Ela se expressa através de objetos, situações, de coisas lúdicas, né? Desenhos. E o brincar com boneca nada mais é do que uma brincadeira lúdica de demonstração de afeto. Você pode observar que, por exemplo, o menino quando vai brincar com um bonequinho, né? Se é um bonequinho, ele vai brincar o quê? Lutinha, Luta, guerra, é, guerra, raiva, né? Tudo que gera um pouco de violência. a É, a- violência já está sendo instigada ali nesse momento, né? Exato. A mulher, ela brinca com a boneca, o mamado, o cuidado, o afeto, tá chorando, deixa eu ver, tá com dor, vou trocar fralda. É o cuidado, Eu dava né? vacina nas minhas bonecas, viu? As próximas já vai vir vacina de Covid. Uma AstraZeneca do lado. É, Então, quando a gente fala, quando a gente olha a estrutura machista, né, da sociedade, quando fala que a mulher é mais emoção, né, e o homem gera mais violência, né, o homem tem que trabalhar como segurança policial, blá, 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 o que que a gente observa disso? Já vem dos brinquedos, né, da coisa lúdica. Então, a gente mesmo alimenta os nossos filhos a não serem afetuosos, né, a afetuosos, gerarem os a homens, os meninos. violência. Por quê? Porque essa parte lúdica que faria, né, essa expressão de cuidado, de afeto, não tem, se Não pode perde. ter. Não pode ter. Aí Sim, até o Everton tá falando que uma amiga dele comprou uma cozinha e as panelas para o menino brincar. Gente, que legal, né? Imagina, essa criança com certeza vai crescer um adulto com uma visão muito mais diferente. Vai ser muito mais difícil ele entrar nesse automático das coisas machistas das quais a gente vive, né? O Eric até sim. comentou, adorei, Eric. Nossa, como você cozinha bem. Me ensina. Pronto, justo, sim. Dependendo, vamos lá em casa que eu te ensino, né? Já faz um Exato, date aí, né? Isso aí. exato. É exatamente o que você falou, sabe? Quando a criança está brincando, por exemplo, de casinha, ela está aprendendo a cozinhar, a limpar uma casa, a pendurar uma roupa, entendeu? A sobreviver, porque no fundo vai sempre depender de alguém, vai sempre depender que esteja alguém para fazer para Para você, fazer e a essas coisas vida para não é você. assim, né? Uhum. É, vamos lá. 48% dos homens declaram ser desagradável e humilhante o homem cuidar da casa enquanto a mulher trabalha. É, Olha como isso fere o ego, né? gente, homens, meninos que estão aqui na live, meninos,
É verdade isso? Pelo menos eu sei que vocês estão aqui, vocês já são diferenciados, eu tenho certeza disso. Mas é verdade isso, gente, sério, que não dava para limpar a casa, não dava para ajudar em casa, que ia ferir, você deixar de ser menos homem, ter menos cromossomos. Ah, Sentir humilhado, né? tem sentido Sentir humilhar, humilhado. né? Ou tipo, Até, ou o que muita gente escuta também, Renan, assim, né? Tipo, não, meu marido é incrível, ele me ajuda a cuidar da casa. Nossa, sério? Sério? ele É, te realmente, ajuda. ele é incrível, que bom, né? Podia ser pior, né? Tipo, gente, sério, daí isso é visto como algo uau! E não era para ser assim, gente, era para ser meio que uma obrigação também, assim como é É o colocado para as básico. mulheres. Exato, exato. Agora, e este? 50% afirmam que no grupo de WhatsApp onde só tem homens, pega mal se reclamar pro amigo que tá mandando um nudes de uma mulher. Ou seja, eles recebem no grupo um nudes, Tá, né? E aham. aí provavelmente a mulher vai falar, nossa, você tá vendo nudes? Então eles acham que fica desagradável falar pro outro, falar assim, olha, não me manda isso, que pega Ah, tá. mal. E às vezes, até mesmo que eles não gostam, porque eu tenho amigos héteros que eles falam, eu acho tão ridículo isso de ficar mandando nudes e tal. E se eles falam isso para outro homem, isso acaba vergonhoso, Fere. entendeu? Aham. Fere. Então, dentro da roda, né, de homens não se pode falar isso. Tem que aceitar Gente, o nudes, as pornografias e falar amém. ó, o Eric falou um negócio aqui que eu tô um pouco chocada, Eric. Como assim? Existem homens que não lavam nem a própria bunda de medo de ferir a masculinidade. Meu Deus do céu, como assim, gente? Como assim? Fica com a bunda suja. Existem, Meu existe. Deus do céu, gente. A gente tem que lavar a bunda, gente, meu Deus. Existem algumas coisas que são assustadoras. Eu tô choquito aqui. Bom, a É, Tati comentou que sabe porque tá solteira, amiga. E isso a gente não tá nem na metade do papo aqui. E homem hétero dá muita preguiça. Não, gente, pelo amor de Deus, tô chocada, gente. Como assim que não lava a bunda? Cara, que absurdo. Ai, gente, olha. Ó, um também que eu é, fico, né? Ai, mulher tem que se cuidar. Tá, e homem não tem que se cuidar? Desculpa, exato. tem que ficar relaxado, tem que ficar feio, sem escovar o dente, sem fazer a barba, sem aparar um pelo, sem limpar o nariz, sem cortar uma unha. É sério? Só a mulher que tem que se cuidar? Da onde isso, gente? Da onde isso? É, Para, mas para. mas isso é um grande conflito entre os homens, sabia? Uhum. Porque assim, hoje com é, essa evolução, né, do feminismo, das mulheres terem acesso a esse tipo de informação e refletir, falar, opa, nossa, realmente, né? Eu não preciso, não é só porque eu cozinho bem que eu preciso casar, eu não preciso criar uma família, eu não preciso ter filhos. Começa a ter esse livre-arbítrio, né, de eu posso aquilo que eu quero. Os homens começaram a ficar meio de lado, né? Porque as mulheres começaram vamos dizer assim, a falar, meu filho, você precisa se depilar, você precisa se cuidar, você precisa. E eles acham ruim, né? Eles não querem, porque isso fere, né? Porque eles não precisavam fazer isso para ter uma mulher. Porque Aham. era uma obrigação social, né? Ia Sim. acontecer. Em algum momento você ia casar, você ia ter a pessoa perfeita, ou não perfeita, mas que pudesse suprir, né, essa base de necessidade. E hoje está ficando pior, porque eles estão tendo que observar que eles precisam se cuidar e entram em conflitos. Aí você olha, por exemplo, o mercado de estética masculina, né? É os mesmos produtos, a mesma coisa.
cabeleireiro, né? O barbeiro. O É a barbeiro. mesma coisa, Eu né? comentei Vai isso há cortar uns o cabelo. meses atrás, eu acho que até na live eu falei também, Renan, da questão do aparelho de depilar, o nosso famoso Presto Barba, né? Aquele bem simplesinho, enfim. Sim, Tem o rosinha e o azul. Eles são iguais, iguais. Número de lâminas, formato, peso, iguais. Só que o rosa é sempre mais caro. mais caro. É sempre mais Exato, caro. exato. E o mais interessante é que, por exemplo, se você for pegar um creme para o rosto, né? Um esfoliante, né? Mas é a mesma coisa, mas para o masculino ele vai vir com o nome de heterotop, né? Como é que é tem aquele desodorante que era o Terry que fazia a propaganda até o das branquelas lá, o do pai do Cristo, que Ai, como é que era o nome? cheiro de cabra macho, Cara, eu ia ter vergonha, preferiria, se eu fosse macho, eu ia ter vergonha de usar um cheiro de cabra macho. Sim. Não, tem um que, por exemplo, que é um shampoo para barba, né? Para pelos, né? Que chama sabão cracrá. Que é do Mamonas Assassinas, todo mundo conhece essa música, quem tá aqui levanta a mão. Ai, que... Mas por quê? Pra levar uma coisa de não mimimi, né? De não fragilidade da masculinidade, Jamais mas essa sim fragilidade, meu atrair Deus. uma outra coisa para a questão, né? Eu vou até depois postar no meu story uma lista desses produtos que Ah, legal, uma Renan. vez eu vi, tem lá uma Daí foto com vários, assim. a Renicole relembrou aqui, né, que o sabão cracá não deixava os cabelos do pi enrolar. E aí não vai deixar sua barba enrolar também. E você vai continuar muito hétero, muito macho, macho. Ai, ai. Vai. Aí vem uma clássica também, que essa pra mim é clássica demais. Você tá louca! Porque nós mulheres somos sempre as loucas, né? Exato, exato. Que vem Isso para daquilo que eu mim falei da outra live, é a da forma de histeria. invalidar os teus, a forma de invalidar os teus argumentos, Sim. todas as tuas ideias. É isso, porque você tá louca, ele nunca vai ser o louco. E também, gente, de verdade, mulherada, estranhem sempre quando um cara falar que a minha ex era uma louca. Calma, Uhum. calma. Não, Não é bem assim. praticamente para todos, Ah, é inclusive, porque ela era louca. Inclusive, essa forma de invalidar, estava vendo aqui, Renan, tem até um nome específico para invalidar as falas das mulheres, chama gaslighting, que é uma prática aí de invalidar os argumentos e atitudes femininos das mulheres, no caso, quando alguém fala frases e coisas do tipo para que você, tipo, pare de falar. Uhum. Ai, Sim, a Nicole já falou gaslighting aí, gaslighting, né? Gaslighting, isso aí. exato. A Grazi até Vamos lá. perguntou, Renan, aqui do tipo, muitas dessas coisas acontecem porque as mulheres permitem. Muitas dessas coisas acontecem porque as mulheres permitem. Ela perguntou, né? Qual a opinião, qual a nossa opinião? Sim, com certeza. É, sim. Porque a partir do momento que você permite uma vez, acontece sempre, né? Sempre. Inclusive, no ciclo da violência da mulher, quando a mulher ela vai sofrendo, né, os tipos de violência dividida em três partes, né? E uma das últimas partes é a fase de lua de mel. Então, porque ele faz o quê? Um tensionamento, ele vai estressar, ele vai fazer de tudo para a mulher se sentir louca, né? Se sentir descontrolada, porque aí ele tem um argumento, eu reagi porque ela estava louca, né? Aí o Uhum. segundo passo, ele vai para a violência, tanto a violência psicológica quanto a violência física ou patrimonial, né, de cortar cartões, cortar dinheiro, porque aí a mulher fica vinculada, se afasta dos amigos, né, para que ela não tenha acesso aos amigos para não conseguir sair daquela situação.
E aí quando a mulher, ela chega na última fase, né, que ela fala, chega, eu não aguento mais isso, entra na fase de lua de mel. O que que é essa fase? Ele chega, fala, perdão, eu errei, né? E Eu aí vou toda, mudar. eu vou mudar. Aí essa crença, né, de que, porque quando a gente entra no relacionamento, todo mundo é lindo, maravilhoso, perfeito, né? Então é difícil a gente aceitar que a gente teve uma escolha errada, que a gente, como eu não estava percebendo isso, né? E a gente vai alimentando essa relação abusiva. E depois dessa lua de mel, começa tudo de novo. Aí o ciclo recomeça. É Ele porque tem, recomeça com mais intensidade, né? Então, porque é, você foi permissiva, você, né? Ele entendeu que ele pode chegar até aqui e aí ele pede desculpas, aí ele vai, aí você zera de novo e aí vai. Só que aí cada uhum, vez que sobe, desce, sobe com mais intensidade, né? intensidade. E a violência depois é com mais intensidade. Então, quando a gente fala, né, da mulher alimentar isso, é porque, na verdade, existe um diálogo, né? Porque, por exemplo, se você está dentro de uma relação onde o seu marido, né, o seu companheiro, ele já tem sinais, né, de algum tipo de abuso, né, ou algum tipo de que esse relacionamento vai ter uma coisa violenta no futuro, porque isso vem da estrutura do machismo, né? É aquilo que a gente estava falando, é cultura. Então, se a gente não faz o homem ele perceber que ele mesmo tanto alimenta isso quanto, né, a relação alimenta isso, só vai piorar, só vai piorar, só vai piorar. Então o diálogo ele tem que ser muito aberto, né? Ele tem que ser do tipo, olha, se você tiver alguma atitude que me ofenda como mulher, eu vou te falar. Isso você pode falar, não, desculpa, mas é assim mesmo, às vezes eu fico nervoso e falo isso, tudo bem, todo mundo tem o direito de expressar, né, quando está com raiva. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que me ofende no momento. Então, quando você estiver levantando a voz ou quando você estiver tendo algum tipo de atitude, eu vou te dar um sinal para você parar. E aí a gente se afasta, cada um vai pensar, respirar, e depois a gente volta a conversar sobre esse assunto. Porque é uma desconstrução diária, entendeu? Não é. Eu, por exemplo, eu nasci homem, branco, privilegiado, entendeu? Então, muita coisa fui desconstruindo na minha vida no decorrer do tempo, No não é tempo. do dia para a noite. Até hoje eu aprendo coisas que, né, hoje você aprendeu sobre o homem lavar a bunda, por exemplo. Que- então tem Eu muita ainda tô um coisa. pouco. Ai, gente, meu Deus do céu, toda vez agora que eu ver alguém, se eu tiver com alguém e que eu tiver na intimidade de poder vê-lo tomando banho, eu vou cuidar. Você vai lavar sua bunda, né? Eu vou ter essa conversa, Por mas. favor. mas o É, Eric até perguntou aqui, Renan, que existem casos que as mulheres não percebem que estão no relacionamento tóxico. Permite uhum, e não percebe, é isso, né? E aí até a Lai completou assim dizendo que ela acha que muitas mulheres não percebem o abuso que vem mascarada, né? E, enfim, infelizmente a gente vive numa sociedade que não permite entender esses pequenos detalhes de abuso. É que não é considerado ainda muita coisa ainda, por mais que está sendo falado e que está mais sim. público, né, a todos, acesso a todos, mas agora a gente está falando, entendendo um pouco melhor, mas ainda muitos, conforme a pesquisa aí do Renan, mesmo com Hum, acesso à informação, não quero. sim. Não, e muitas vezes o que acontece para a mulher, ela também aprendeu isso, né? Ela É, aprendeu com a mãe, com o pai, que ela eu tinha que ser acho que dona de mais casa, que ela difícil tinha que o homem casar, que ela do que ter o homem é a filhos. mulher, viu? Muito mais difícil. Eu já tenho um bom tempo que eu estou me colocando num outro lugar do tipo, principalmente um dos exemplos, julgar pessoas pela roupa, principalmente a mulher, né? Quando acontece alguma situação de abuso ou algo do tipo, uma das primeiras perguntas que é feita é: mas que tipo de roupa você tava, né?
E, tipo, não Uhum. é porque, sei lá, ela tá com uma roupa curta ou porque ela tava. Não sei. Gente, de verdade. Não. Desconstrói isso porque não é a roupa que pediu para. Não foi a Que... roupa que foi lá e puxou a mão do homem para assediá-la. Enfim, não tem. Não é isso, né? Então, assim, Não, por que que foi passado isso? Que uma pessoa, uma mulher com uma roupa curta está pedindo para ser tocada? Da onde? exato. Quem inventou isso? E por que que isso é correto? Por que que a mulher não pode Sim, simplesmente vestir o que ela quer? E vem uma questão sim. que minha, que eu acho bem complicada, que é a questão dos mamilos, gente. Por que que homem pode andar sem camisa e mulher não? Por que que é tão chocante mostrar o peito? Não tô falando que eu vou fazer isso agora, não vou, calma, gente, não vou, não precisa se oriçar. Não vou pedir pro Renan mostrar o mamilo dele também. Mas é assim, o Renan podia levantar e mostrar o mamilo dele e a live segue. Agora, se eu mostrar o meu mamilo aqui, vai dar Seu chabu. Instagram, seu Instagram é cancelado. Meu Instagram o Instagram, que é uma plataforma, essa plataforma aqui que a gente está conversando, o Instagram, ele cancela, gente. Existem Sim. muitos casos, inclusive a série que eu estou assistindo, The Bold Type, a conta da menina no Twitter foi cancelada no Twitter e no Twitter não, no Instagram, o Twitter não. O Instagram cancelou, bloqueou a conta dela porque ela postou mamilos. 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 É, é um assunto importante. A gente podia fazer uma live só de mamilos. Vamos falar de Mamilos são mamilos. polêmicos. Mamilos polêmicos. Mas aqui eu tenho. Posso até já abordar, a gente pode até dar um pulo aqui. É, tem uma lista aqui de alguns sinais, né, de que você pode estar no relacionamento abusivo, de como você pode observar se uma amiga ou uma prima Ou ou um alguém próximo parente, de você. uma irmã esteja sofrendo algum tipo de violência, né? Então, por exemplo, parecer ansiosa, né? Sempre com medo, né? Tá. Do companheiro, ou, sabe, sempre naquela tensão de, ai, eu tenho que dar satisfação, né? Eu tenho que ligar, eu tenho que reportar, né? Eu tenho que sempre estar preocupada com o parceiro. E isso também, gente, quando a gente fala de mulher, mas também um homem, porque muitas vezes um relacionamento gay, onde existe dois homens, imagina, dois homens que tiveram uma criação machista se Exato. relacionando acaba entrando em choque, porque muitos ainda querem qual é o seu papel, né? Porque acha que o passivo tem que ser como mulher, e o ativo tem que E o ser como ativo homem. tem que Aí ser o vem, homem, aham. Tá. então, enfim, né? Por aí vai muita coisa que se coloca também dentro de relações abusivas. Então, isso também serve para qualquer tipo de relação, tá? Uhum. Mostrar que concordância excessivamente, né? Tudo que o parceiro fala concorda, por mais absurdo que seja, né? Às vezes você conhece a pessoa e aí ela concorda com uma coisa e você fala, nossa, Tipo, essa pessoa não faz sentido, não faz, contradiz, aham. E né? ainda mais se é Essa, alguém que você conhece, que você tem valores, assim, sei lá, que mexe com valores de uma pessoa, de um amigo próximo que você tem, daqui a pouco ela diz, não, eu acho certo mesmo meter a mão na bunda de uma mulher que tá com uma saia curta mesmo, tem que meter a mão mesmo. opa, por que que essa pessoa está concordando demais? Qual é o medo que ela tem de discordar do parceiro, né? O que acontece se ela discorda, né? Então, Uhum. algumas coisas que tem que observar, né? Receber ligações ou comunicações agressivas, né? De, por exemplo, toca o telefone, você vê que é o parceiro da pessoa e você vê que a pessoa, além de ficar tensa, a pessoa foi lá e esculachou, né? Gritou, berrou. Opa, você está tendo uma atitude agressiva por uma ligação, pode Tá. esperar que ali tem alguma coisa que pode piorar, né? Uhum. É, ter acesso limitado, né, à sua conta, ao seu dinheiro, que aí vai entrando literalmente no isolamento, né? Começa a falar mal dos amigos, né? Porque meu Afastado, parceiro porque não quer quero que que eu pare você. de falar com fulano, porque tem ciúmes, ou porque
Sempre quando ela vem aqui, ela vem com roupa curta demais, sabe? Aquelas justificativas sem nexo. Aham, E isso tá. já demonstra também, porque por mais. é, Porque isso faz parte do processo do, do abusador, porque o que acontece? Quando ele começa a perceber que essa masculinidade, tudo isso é muito frágil, porque não é frágil pela masculinidade, é pela relação mesmo. Porque hoje em Uhum. dia, com tanto acesso à informação, é muito fácil a sua companheira ter informação e automaticamente começar a falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, começar a reagir e querer largar a relação, né? Então, quando o homem começa a perceber que ele pode perder aquela relação, é quando ele começa a ter esse tipo de atitude de querer isolar, né? O parceiro, porque ele sabe que isolado é muito mais difícil da pessoa ter alguma iniciativa, tomar alguma decisão, né? Tá. É, Faz é, sentido. se ausentar, né, com frequência do trabalho ou de compromissos, né? Ah, a pessoa marcou, não veio, ela sempre está fugindo das relações, dos amigos, né? As roupas que ela está usando, né? Por exemplo, num dia calor, ela está usando uma blusa com gola até aqui em cima. Né? O que ela está querendo Uhum. esconder no corpo dela, né? Qual Sim. foi o tipo de agressão? O que que O aconteceu que que ali, né? aconteceu ali? Principalmente se apresentar algum roxo, né? Algum hematoma, sempre é bom dar uma E perguntada. aí, se você perguntar e vinha aquela. Ah, bati na porta. Um olho roxo. Ah, foi na porta, no armário. Umas histórias, assim, umas coisas sem lé com cré, assim, que fica bem difícil de acreditar que foi dessa maneira, tá? E até mesmo quando você conhece muito, né, uma pessoa e você vê que, por exemplo, a pessoa sempre tem a casa impecável, né? E de repente você chega, tem algum móvel quebrado, a estante Uhum. está lascada, tem pouco copo no armário, prato que quebrou, alguma coisa assim. Isso também mostra sinais que já ocorreu algum tipo de violência ali dentro, né? Porque quando a gente fala violência, gente, também a gente está falando de violência só corporal. O fato da pessoa ela quebrar a casa inteira, mas ela não te agredir, ela está fazendo uma violência psicológica. Né? Você está criando um pavor daquela situação, daquela pessoa. Então, a probabilidade de você ter algum tipo de reação de sair disso é muito difícil, porque você está apavorado. Demonstrar uma baixa autoestima, né? A pessoa começar a se desvalorizar demais. A pessoa era aquela pessoa que era luz, né? Brilho. Onde ela passa, você fala, nossa, que pessoa maravilhosa. De repente você vê ela ficando murcha, murcha. Tem... Tá. E tá tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo Tá ótimo. tudo ótimo. E aí quando a pessoa está omitindo, né? Porque a expressão diz tudo, né? A gente conhece as pessoas, né? Isso, principalmente quando é muito próximo. Uhum. Quando tem isso, gente, a pessoa não está bem, né? O que ela está precisando é literalmente criar um vínculo para conseguir falar para Para alguém. conseguir se sentir à vontade de falar. Uhum. Exato. A pessoa, por exemplo, também ter sinais de mudanças, né? Ah, preciso mudar de casa, preciso mudar de emprego, preciso mudar, fazer mudança, preciso mudar minha casa, mudar o meu quarto. Porque a pessoa, ela pode estar infeliz dentro de um processo psíquico e ela acaba buscando outros tipos de mudanças para poder esquecer daqueles problemas, né? Porque se ela focar, o que que acontece? Você se entrega para o problema, né? Então a pessoa ela começa a se auto-sabotar, ela começa a dizer inconscientemente que ela quer mudança, né? Mas ela tá mudando, 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 mas o que precisa mudar ela não O tem real, coragem. fugindo da realidade ali dela ali, né? Arranjando uma fuga daquilo tudo ali. Sim. E também, obviamente, sinais de depressão, né? Quando a pessoa, por exemplo, ela tem um emprego que ela nunca reclamou, ela tem uma vida que ela nunca reclamou, né? E de repente ela está tendo sinais ali de depressão, de infelicidade, né? E aí você começa a questionar por quê, por quê, por quê, e não consegue, né, identificar esses porquês, é porque geralmente ela está entrando ali nesse ciclo de violência. Tá. Então, por exemplo, se
alguém aqui, né, estiver passando, sentindo, né, essa angústia, ou estiver passando por alguma dessas situações, possivelmente ela está caminhando para o pior, né? Porque Uhum. é aquilo que eu falei, é um ciclo. Ele começa, ele vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, até que chega ao ponto da violência final, né? Aí a violência mesmo física em si, né? Aham. Sim. Então, quando a gente observa, né, que tem alguém numa situação dessas, né, como que a gente aborda, né? Como que a gente faz para conseguir conversar com essa pessoa? O primeiro ponto é a gente expressar total apoio e empatia, Uhum. longe de julgamentos, né? Falar para a pessoa, olha, eu quero te ouvir, não vou te julgar na situação que você esteja, não vou tomar nenhuma ação. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa tem medo de falar porque fala, nossa, se eu falar, essa pessoa vai na hora, vai quebrar a cara dele, ela vai chamar a polícia, Vai ela vai chamar, fazer um inferno na minha vida e não vai vai resolver meu contar para problema. algum familiar meu, não sei, né? Se não é alguém da família, né? Tipo, se é um amigo, né? Ai, vai contar para minha mãe, sei lá, para minha sogra, não sei, meu filho. Sim, sim. Então, o maior medo da pessoa é exatamente a pessoa ela ter uma reação dessa. Então, o primeiro passo é a gente dar essa confiança de que, olha, eu não vou fazer nada sem sua autorização, mas você tem Uhum. plena confiança de se abrir, de falar o que está acontecendo. Não vou julgar, a relação é de vocês, sabe? Mas eu quero ouvir, eu estou sentindo que você precisa falar com alguém, desabafar com alguém, ser um canal, né, de confiança para a pessoa, não de maior problema, né, de causar Sim, um problema maior. É, ser sincero, né, na sua preocupação, né, mostrar até onde pode chegar essa relação, se a pessoa não tiver alguma atitude de mudança, né, o que pode acontecer, falar desse ciclo da violência, buscar matérias, vídeos, depois que acessa a live, mandar para a pessoa, sabe, mostrar que existem outras formas, né, que ela não precisa tomar uma ação agora, ela precisa tomar uma ação rápida, né, mas não precisa ser desesperadamente, tipo, agora, ir direto para a polícia, a não ser que realmente esteja correndo perigo de vida, né? Enfim, óbvio. sim. É, evitar qualquer tipo de confronto, né? De, por exemplo, a pessoa falar, não, eu não vou fazer nada. Não, você vai fazer sim, você precisa sair dessa, você vai sair agora dessa casa. Não deixar a pessoa mais Mais desesperada do que ela possa desesperado. estar, né? Tá. E mostrar que você esteja disponível, né? Olha, eu estou disponível, se qualquer coisa que você precise, vamos lá, vou junto com você, entendeu? Mostrar uma disposição de querer literalmente ajudar, né? E também abrir um espaço para que a pessoa tome as decisões. Porque o que Hum, acontece? tá. Sabe Pra aquele tipo de relação pegar. que a gente observa de amigos, que a gente fala, ah, não vai dar certo, não sei o quê, tá, 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 tá. A gente impõe, né, que aquilo não vai dar certo, a pessoa termina, depois ela volta, né? Aí fala, ah, voltou, tá vendo? Ah, não tem vergonha na cara. Mas por quê? Porque a pessoa não fez a escolha, ela não teve a percepção dela mesmo para ela sair Ela daquilo. não Ela pode foi, tomar a decisão dela. Claro que às vezes a situação tá bem difícil para ela poder pensar, mas deixar como um terapeuta faz mesmo, né, Renan? Você, como um amigo, como alguém que está dando esse apoio, né? É importante você fazer, ela possa ver os caminhos e ela mesma decidir o que, o que vai ser melhor. Obviamente que numa relação de abuso a gente já sabe que o melhor é sair fora, né? Mas que exato. ela tenha essa, a pessoa, a mulher principalmente, tome essa decisão, né? Sim. E você fazer a pessoa pensar, né? Igual você tá falando, igual uma terapia. Você chegar e falar para ela, olha, estou aqui para te ajudar. O que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Uhum. Ela dá a resposta, ela fala, o que que ela pode fazer para me ajudar? E aí, automaticamente, ela vai encontrar alguns caminhos, né? Porque, que é o quinto passo, né? O que é você montar uma estrutura de apoio para essa pessoa. Então, Uhum. essa estrutura de apoio é você pensar o que essa pessoa vai precisar. Ela vai sair da casa dela,
ela vai terminar essa relação, o que que vai acontecer dali em diante, né? Ela precisa do quê? Uma assistência jurídica, uma assistência psicológica, ela precisa de uma ajuda financeira, o que que ela precisa ir para casa de alguém, e é essa estrutura de apoio que a gente precisa criar, né? Ela fazer com que ela fale com outras pessoas, com quem ela confia, com quem vai dar essa estrutura de apoio, né? Para não ser só você ajudando, né? Você construir Uhum. uma rede de apoios ali para fazer uma diferença mesmo na vida da pessoa. Tá. Porque essas estruturas de apoio, até inclusive, se vocês ligam no 190, né, 180, desculpa, para fazer denúncias, eles já dão todo esse suporte. Então Uhum. hoje, né, as delegacias femininas, elas já dão todo um suporte para a mulher, tanto até o Uber para levar até a delegacia, maneiras de fugir da situação, né? Então, tudo isso hoje tem muito mais estrutura do que antes. Tá. Então, é mais para poder dar a fala, né? O grito, né? A gente conseguir meter a colher nesse tipo de relação. Ter a colher. É. O Everton comentou aqui que os relacionamentos abusivos podem acontecer em qualquer modo e todos nós temos que nos conscientizar e ajudar as vítimas e denunciar. E que lá na Islândia existe um programa de televisão que as mulheres compartilham as histórias, Ai, tipo um que caso legal. de família islandês, assim, né? Mas mais voltado para as mulheres. Imagina lá, eu até sabia falar um pouquinho de islandês já, não sei mais, parei de fazer aula, gente, parei. Mas eu sei falar muito obrigada. Dakfirr, Dakfirr, Dakfirr. É isso. Isso é Gente, ótimo. mas é importante denunciar, né? É importante, por mais. Mas antes de fazer a denúncia, como o Renan deixou bem enfatizado aí, né? A vítima, ela tem que estar consciente e concordando com tudo isso, né? Sim. Porque senão não adianta fazer uma denúncia sem um corpo de delito, por exemplo, né? Uhum. E geralmente quando até porque às vezes a mulher também ela não faz, ela não tem essa ação porque ela tem medo do depois, né? A falta de informação mesmo, né? Então, por exemplo, quando uma mulher ela vai fazer um corpo de delito, ela fica totalmente protegida só por mulheres. Então, todo o processo que a mulher vai passar até o final, ela vai ter tanto um apoio psicológico de mulheres, de enfermeiras, médicas, policiais femininas, que vai dar todo um suporte de acolhimento, né, de um lugar de sororidade, né, de mulher para mulher ali, que isso não tem preço, né, que é uma experiência de que a mulher vai ter de um renascimento mesmo, né, de pera, não é bem assim, né? Aqui todas nós entendemos o detalhe dessa ponta, né? Então, porque muitas mulheres também, eu vou chegar lá e se for um homem, e não sei o que, se meu marido, Uhum. entendeu? E aí acaba aprendendo. Então, isso até utiliza como informação para encorajar. Pode ficar tranquila. Você vai ser Tá, muito bem acolhida, né? legal. Que bacana isso. Inclusive, hoje, no jornal, eu não ouvi, porque eu estava num lugar que não dava para ouvir a televisão, mas eu li que agora, eles não sei se isso já está vigorando, vai vigorar, qual é que está sendo votado, que o marido vai ter que autorizar a mulher a colocar o DIU. Eu vi isso E também. Eu vi por aí, gente? cima. E aí, minha gente? Como assim? Como assim, meu Deus? É tipo Retrocesso, aquele né? homem que não lava a bunda, gente. A mulher não poder decidir se vai botar o dia ou não. Ela tem que questionar pro companheiro dela, pro marido dela. É ele que vai dizer para ela. Não. Ai, é nem falo. É tão complexo, porque é aquela coisa, né?
volta na questão do amor romântico, da questão de o casal ser um, né? A escolha se nós casamos é para ter filhos. Então, se é para ter filhos, você não pode proibir uma gravidez, né? Você não pode, sem o meu consentimento de homem, né? Porque a gente casou para criar uma família. A gente casou para procriar, ter filhos, aham. Então, na verdade, eu acredito muito que isso são estruturas para reforçar essa codependência das relações, né, do outro, Uhum. né, da, é, do tradicionalismo mesmo, né, que está se perdendo o controle. É aquilo que a gente começou no começo da live. As pessoas estão, o futuro é ser sozinho, né? Então já que é para ser sozinho, não vamos deixar que isso aconteça, né? É meio que vai se prendendo, né? Você Olha, casou, eu chego a senão ficar o até sem ar, testamento. Renan. Eu chego a ficar até, o meu corpo responde um assunto desse, eu fico sem ar, cara. É muito difícil para É, mim ouvir essas coisas e realmente fico chocada demais. é. Daqui a um tempo vai ser o quê? O casamento vai ser o poder sobre o outro, né? Aham. Então, como antes, né? Literalmente você ter o poder sobre a relação, né? Então, se você quer ser sozinho, então não case, né? Então, que é hoje em dia as discussões das relações, né? Uhum. Ai, relacionamento livre, relacionamento aberto, relacionamento isso, relacionamento aquilo. Cada um está montando o seu tipo de relação, né? As pessoas casam sem ir na igreja, sem casar, vão morar junto, né? Então, é o tipo de relação que é mais confortável, né, para cada um, a forma que cada um acredita na sua relação, na sua forma de se relacionar, sem peso, sem obrigações, sem. E as pessoas estão querendo voltar ao passado, né, ao voto impresso. Me perdi aqui, até pausou o negócio, gente. Até meu celular disse assim: pelo amor de Deus, não venha professorinha, porque por favor, É, intervenção alienígena. Estamos esperando. Essa fila está pronta. Vou levantar as mãos para ficar mais fácil o chamado. Porque tá feia a coisa para é, nós aqui, hein? Mas eu achei, ó, Renan, achei muito legal. E claro, eu imagino que você, né, nesse tempo do projeto, você deve ter visto muita coisa, ouvido muita coisa, histórias bem complicadas aí das mulheres que, infelizmente, passaram por isso e talvez algumas conseguiram compartilhar as histórias com vocês, né? sim. É muito interessante, porque quando a gente vai falar sobre qualquer tipo de violência ou abuso, praticamente, se faz uma pergunta no meio de 10 mulheres, no mínimo 8 já sofreram algum tipo de violência, abuso É um número ou bem algum grande. tipo de preconceito por ser mulher, né? Uhum. Então, quando a gente observa isso, a gente vê que é muito latente, né? É muito presente na nossa vida esse tipo de preconceito, né? É, então, quando a gente vai olhar casos e casos e casos, tem todo dia, toda hora, em qualquer Em lugar. qualquer Basta a lugar. gente sair na rua e a gente olhar. A gente assiste TV, a gente vê alguns comportamentos machistas. Qualquer coisa que a gente faça, essa cultura estrutural, ela vai estar presente na nossa vida. Agora, a forma que a gente vai partir disso, né, é aquilo que a gente estava falando, a gente se auto-boicotar em palavras que alimentam esse tipo de comportamento, a gente está buscando um mundo melhor, né? Mas eu acho que o processo, ixi, se desde Adão e Eva tem isso, É, nós estamos em 2021, então ainda mas é importante que a gente desconstrua isso. É isso, é a nossa parte aí como mudança é que a gente desconstrua essas falas, não só as machistas, né? Mas
todas xenofóbicas, racistas e tudo mais, aí dá para entrar todos os tipos de preconceito, né? Mas depende da gente, né? Não, ó, até tem uma frase aqui que eu salvei, Renan, que é: não é porque o machismo é estrutural que não tem nada que a gente possa fazer. Pelo Hum, contrário, é possível desenvolver uma comunicação ativa que ajude a combater o machismo. exato, exatamente, exatamente. É o diálogo, né? É o Por mais diálogo que e vá tentar. Claro, eu imagino que não deva ser fácil conversar com um cara que tá a ponto de bater ou que já bateu numa mulher. Não deve ser muito uma easy going Uhum, fazer essa conversa com um cara desse tipo, mas é. Por exemplo, aqui tem como conversar, né, com quem comete o abuso, né, com o agressor ali, né. E é aquilo que eu falei na última live, esses homens, geralmente, eles vão ouvir ou uma mulher que seja da família, uma irmã, ou uma prima, ou a mãe, né, ou ele vai ouvir de um amigo. um Mas amigo. Aham. geralmente, mas geralmente o amigo, ele sempre vai trazer um teor machista, né? De tipo, ah, você bateu, é... mas a próxima vez tenta não fazer isso. Mas não falar, você não pode fazer isso. O que você fez é um crime, meu filho. Entendeu? Que seria um posicionamento de qualquer outra pessoa. Então, levando em consideração de que ele geralmente vai falar sobre isso com um amigo próximo ou com alguma mulher que ele tem algum vínculo próximo, a gente precisa estar preparado para como falar com essa pessoa, né? Então, o melhor jeito é escolher o momento e o local adequado. O momento seria ter tempo, né? Porque é um assunto que é um assunto extenso, complexo, né? Que a pessoa ela vai mostrar uma irritabilidade, porque ela vai estar sendo contrariada. É, Então, você solidariedade. precisa não adianta, você está no elevador, a pessoa comentar isso e falar assim, nossa, vamos conversar sobre isso aqui dentro em 5 minutos. Você não vai conseguir mudar nada, Não, né? Então aham. precisa ter um momento e um espaço adequado. Tá. Sempre quando estiver calmo, porque quando a pessoa está em estado agressivo, estado de raiva, estado nervosa, a gente não ouve. O nosso pensamento ele vira um turbilhão, né? A gente fica pensando milhões de coisas ao mesmo tempo e a gente não presta atenção, entra por aqui e sai por aqui. Então, Uhum. geralmente acalme a pessoa, né? E aí, a hora que ela estiver calma, comece o diálogo, porque senão você vai perder tempo, você vai falar, a pessoa não vai te ouvir. Não vai te ouvir. Reforce a preocupação, né? A preocupação com ele, né? De tipo, o que você fez é muito preocupante, né? Ela pode te denunciar para a polícia, você pode ser preso, você pode responder um processo, você pode nunca mais poder chegar perto dela, do seu filho, enfim, né? Se tem filho. Então, N coisas que você pode colocar como jogo da verdade das consequências que ele pode sofrer com aquilo. Então, como uma preocupação do bem-estar, liberdade, né, daquela pessoa. É, Falar sobre violência, obviamente, né? Falar sobre violência psicológica, violência física, violência patrimonial, que esses três tipos de violência é considerado como crime, então a pessoa ela responde por isso. Então, o homem ele pode não estar te agredindo, mas se ele está tendo uma violência psicológica ou patrimonial, ele já está sendo criminoso, porque ninguém tem esse direito. Tá. Ninguém tem o direito de agir com violência sobre o outro, né? Até mesmo quando a gente olha dentro dessa estrutura machista, muitos aceitam, né, esse assédio do chefe, né, de um superior, porque ele é o chefe, ele tem o direito de gritar, de espernear, de ficar louco, de bater na mesa, de quebrar tudo. Não, isso é uma violência psicológica, ele não tem o direito, Ele não né? tem. Isso é um crime também, ele pode responder por isso, né? Não. Então, a gente tem que trazer para essa realidade, né? Que não é só bater, né? Tem todos esses tipos de violência e que, né, a violência, ela não
leva a lugar nenhum. Você não precisa ser violento, né? Porque, mas é aquilo que a gente está falando. Se a mulher é violenta, ela é louca. Agora, se o homem é violento, ele tá certo. É isso aí, tem que Tá colocar o pau na fazendo o mesa. papel dele. É, ele tem que botar o pau na mesa. É. É, Parabéns, seus é, machos. Eu acho que todo mundo no final, se o mundo acabasse, eu queria todo mundo dançando mais ou menos, assim, sabe? It's red! Olha, é, muito legal, Renan. Assim, eu tô brincando aqui agora, mas o papo é muito sério. Tudo isso que o Renan trouxe pra gente aqui agora são coisas. E eu fico pensando que tudo isso que o Renan tá falando teve casos reais, né, Renan? Que vocês tiveram que lidar para conversar, porque até porque o projeto surgiu por conta de tantas violências que aconteciam e que tudo ficava muito velado e escondido, né? sim, sim. É, porque, por exemplo, teve um caso que a mulher ela sofreu, por exemplo, uma panelada de pressão na cabeça porque o feijão não estava bom, falando nessa questão de comida. Aí Tá. você imagina, a mulher ela tem que faltar no trabalho porque ela tomou uma panelada de pressão na cabeça. É, como que ela passa por isso? Como que ela chega na empresa ou para as pessoas para falar sobre isso? Para Né? Porque aí, contar que foi isso que aconteceu. Aham. então, a gente vê casos, por exemplo, extremos que para a gente olha e fala assim, gente, como pode, né? Alguém ter esse tipo de comportamento? Mas isso é muito comum, principalmente quando a gente vai para o interior, né, onde a cultura machista ela é muito maior, né? Isso no interior dos estados, ou, norte, nordeste, onde tem a cultura em si, né, muita não tô saindo a falar. Religiosidade, deixa que eu falo, deixa que eu te ajudo. Religiosidade. Então, a pessoa, ela vai viver dentro de uma bolha de cultura, né? Que aquilo é certo. Então, muitas vezes, como que a gente vai descobrir que essa mulher está sada? Quando ela começa a faltar, aquilo que eu estava falando, vai dando indícios, né, do comportamento de que tem algo errado. E aí vai fazendo a investigação, vai passando com uma psicóloga, e aí, pum, achou a razão do problema. Mas para o homem, por exemplo, é muito difícil, porque ele nunca está errado, né? Então, o que que esse homem vai acontecer? Geralmente ele vai passar por um processo, né, quando a mulher faz a denúncia dele, de ressocialização sobre o que é ser homem, Uhum. né? Então, ele passa por um processo de desconstrução daquilo que é ser homem. E Tá. aí, e é um processo de reuniões com vários homens e tal. E esse processo, o que que vai acontecer? As 3 primeiras sessões, ele ainda vai achar que ele está certo. Ele Ele vai tá achar que é um certo, acredito. absurdo ele estar ali. Que ele não deveria estar ali. Que Que perda de tempo, absurdo. né? Que mundo é esse? Onde nós chegamos? Que eu Uhum. sou convocado para ficar assistindo palestrinha porque eu agredi minha mulher. Então, a questão Gente, é a gente mostrar que a violência, esses 3 tipos de violência, física, psicológica e patrimonial, são uhum. tipos de violência e que ninguém merece passar. E aí aí existe uma grande questão. O homem, por que que ele não percebe que isso acontece? Porque o homem, ele não sofre isso. Quem que vai fazer uma violência física, psicológica e patrimonial com ele? Se ele Uhum. está no lugar, ele sente isso quando a gente vê aquela questão, né? Dele se sentir humilhado de quando a mulher trabalha e ele tem que cuidar da casa. Ele se Tá. sente humilhado. Ele se sente Aí vem humilhado. por quê? Ele se sente humilhado. Isso para ele é uma violência psicológica, Tá. Mas entendeu? ele, eu acho Sendo que ele, que não sei se ele vai externalizar isso de alguma forma, ou como que ele vai, talvez,
eu falo de experiência da minha vida, né? Que na minha casa os papéis foram invertidos. Quem continuou trabalhando foi minha mãe e quem me cuidou foi meu pai. E algumas falas do meu pai, assim, vinham muito dessa coisa, assim, que eu percebia que ele não tinha não tinha atitudes agressivas, mas para ele era, eu sentia que ele tinha essa coisa de se sentir menos pelo fato de ter sido o dono de casa. E tinha muita coisa que ele nem fazia, como talvez pela o fato a minha mãe ainda ficava com muitas responsabilidades mesmo, trabalhando fora e chegando à noite. Muita coisa era ela que tinha que se fazer ainda, né? Ele fazia assim algumas coisas. Então, realmente, hoje, analisando e tu falando, me veio isso na minha cabeça, assim, que algumas falas dele demonstravam o como ele se sentia menos, né? Incomodado, Incomodado, com a situação com a que ele situação. acabou estando. É, e aí é a grande questão. A gente volta agora, pegando essa questão sua, terapia Uhum, agora, hein? E lá na questão que a gente falou no começo sobre as brincadeiras lúdicas. Se ele, por exemplo, tivesse brincado de boneca, tivesse expressado a forma afetiva de como seria cuidar de uma casa, uhum, provavelmente ele saberia assumir esse papel. tá. Mas na época, na situação, o que aconteceu com ele? Ele ficou perdido. Ficou Ele não perdido. Ele sabia realmente como, ele tentou fazer né? o melhor dele, graças a Deus, acho que fez bem, porque, né, estou aqui Fez linda, maravilhosamente. cheia de trauma, mas tudo bem, tá tudo bem. Mas, não, mas é sério, meu pai foi incrível, assim, de verdade. Meu pai foi uma pessoa que eu hoje analisando assim, eu fico pensando, cara, o cara era um broncão, né? Super machista, meu pai era bem machista mesmo. E criou uma menina sozinho. Então foi realmente Sim. bem desafiador. Imagino que tenha sido muito desafiador. Ele errou bastante algumas vezes comigo, mas eu acho que a gente soube consertar isso de uma boa maneira e que hoje eu passei por cima de muita coisa, assim, então, realmente. Mas É, talvez o meu pai por estar aberto a entender um pouco mais e saber que eu preciso cuidar de uma menina, né? Não dá, não posso tratar ela assim. sim, sim, sim. E é uma grande questão, né? De que quando você. É porque quando o pai ele presencia muito, acompanha, né, a vida da filha, ele observa que ele está criando aquela filha para o mundo, né? E aí um dos maiores choques para o homem é esse mundo que estou criando para minha filha é o mesmo mundo que eu vivi, Uhum. aonde eu abusava, né? Porque a construção machista, ela faz isso, né? É a lei da vida. Você está crescendo para casar, ter filhos, construir uma família, cuidar do seu marido, zelar por ele e etc. Mas aí quando o pai começa a ver a filha crescer, ele fala: opa, 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 opa. Tanto até que quando você pergunta para um abusador, né, se ele faria isso, o que ele faria se fizesse a mesma coisa com a filha dele, Uhum. nossa, pegou numa ferida, não, está louco? Ninguém vai fazer isso com a minha filha, não vou permitir jamais. E como é que Ué, você tem o então por direito que de qual fazer isso você com a tem o filha de direito? alguém? Entendeu? Então, Uhum. é o choque daquela, opa, né? Ah, Mas mesmo assim, tem alguns que ainda vão responder, faz parte da vida, né? Como se fosse o ciclo. A mulher ela tá. vai passar por isso porque é o processo. Né? Isso a gente está indo para o extremo do machismo, assim. Tá. Então, Algo bem. Tá. no extremo do extremo, mas Tá, sim. existe. Assim como aqueles que limpam a bunda. Eu vou ficar voltando nessa. Não. É, mas é uma Gente. loucura. Bom, Renanzinho, já estamos indo para quase 1 hora e meia aí de live. Então, Meu acredito Deus, gente. passou Perdão de muito. novo.
essa que eu vou te falar, essa de todas as lives que a gente fez, acho que foi a que passou mais rápido. Fiquei Não, impressionada. vou. Boa. Então, se você Oh, quiser as suas considerações finais aí, eu já vou de antemão agradecer a todos que ficaram aqui com a gente até esse finalzinho, a todos que passaram e que deram um oi, contribuíram aí também, quem entrou aí, gente, muito obrigada. É sempre muito legal ver a interação aqui de todo mundo participando, são temas importantes. Inclusive, agora a gente está aberto, já vou largar aqui, abertíssimos para novos temas, novas sugestões de assuntos, né? Que o Renan aí, como psicanalista, tem muita coisa para trazer aqui para a gente poder debater. E eu, como uma grande curiosa, sempre estou aqui, né? Então, por favor, Renan, suas considerações finais desta quinta-feira. é quinta-feira fria. Eu já falei, tô me sentindo assim, cu de foca, gente. Vocês já pensaram como é que deve ser frio o cu da foca? E a foca, pelo menos, ela limpa a bunda, tá? Porque ela tá Aluna. sempre chegando no gelo. Mesmo com dor, ela tá lá. Ai, gente, quero agradecer imensamente a presença de todo mundo novamente também. Faço das palavras da Annelise as minhas. A gente vai abrir agora essa semana um novo tema, então podem mandar sugestões. E se vocês quiserem falar mais sobre machismo também, vocês mandam dúvidas que a gente também vai respondendo também pelo Instagram, que é um assunto muito extenso, então tem É um muita coisa para se falar. Mas o que eu quero deixar de conclusão é: vamos ouvir e observar as pessoas que teoricamente estão em relacionamento abusivos, né? Isso independente de ser homem ou mulher, independente do ser humano, né? Deixar de ser essa coisa do indivíduo, do sexo masculino e do feminino. Nós somos pessoas, Annelise, pessoas. Renan, então, independente da orientação sexual, do que seja, nós somos pessoas. A gente só precisa de respeito, a gente não precisa de gritos, a gente não precisa de violência, a gente não precisa ser desrespeitados. Então, vamos respeitar para a gente também ser respeitado, e quando a gente vê algum desrespeito, a gente mete a colher sim, a gente se intromete, porque ninguém merece falta de Ninguém, respeito e violência. ninguém, Tá gente, bom? ninguém. Em nenhuma fase, em nenhum tipo de relação, ninguém merece essas coisas. Então, por favor, Exato, atente-se, cuidem das suas falas e exato. ajudem quem precisa dessa ajuda. Então, E se estiver passando, e também se estiver passando por algum tipo de situação de violência e quiser conversar com alguém e se abrir, pode me chamar no meu direct do Instagram. Eu passo meu WhatsApp, a gente bate um papo, a gente conversa, a gente se ajuda, legal. que não precisa ficar desamparados, tá Legal, bom? bacana demais, Renan, bacana demais. Obrigada, obrigada mesmo, assim, e acredito que bom que essa mensagem chegue aí para quem está precisando no dia de hoje e para quem conhecer alguém, por favor, Renan se colocou à disposição. Não deixe de utilizar esse canal aí maravilhoso, ó, que é esse Fiquem à Renan. vontade. Saudade de estar aqui. Nossos... Gente, se vocês acreditarem, eu e o Renan, a gente só se vê virtualmente, tá? Porque a gente, desde que começou o projeto, a gente não se viu mais fisicamente, enfim tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas. Ainda estamos em pandemia, obviamente, sabemos, mas eu e o Renan, a gente só se fala virtualmente, então, assim como todos vocês aqui com a gente, essa grande roda aqui de amigos, somos todos amigos e que bom. Então tá bom, Exato. até semana Muito que vem. obrigado. O tema tá aberto, gente. Eu e o Renan vamos prometer aí estar mais interagindo essas próximas semanas para a gente poder definir o nosso tema. E aí, semana que vem, a gente começa de novo com mais um SOS Terapia. Beleza? É isso. Um Muito beijo no obrigado, coração de gente. todos vocês. E lavem a Um beijo no bunda, coração. tá bom? Lave... Lavem a bunda. Mande os homens lavar a bunda. Homens, Mamilos e lave a bunda. beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.